fala o professor Alfredo. Nós vamos falar hoje sobre a República Oligárquica, ou ainda conhecida como a República do Café com Leite. Por que oligárquica? Porque poucas pessoas é que dominavam esse período, né? Quais são as formas de dominação desse período? Primeiro, o coronelismo. O coronelismo era a dominação exercida por um latifundiário, né? Ou seja, um grande fazendeiro dominava toda uma área. Por que ele conseguia essa dominação? Ele dominava principalmente os eleitores dele, né? Via voto aberto. Ou seja, o que é voto aberto? O voto aberto é o voto que a pessoa vai lá e escreve o nome da pessoa em que tem que ser votada. Como ele faz isso na frente de um montão de gente, tá todo mundo olhando quem ele está escrevendo, né? Então acaba que o voto é o quê? Considerado um voto aberto, é um voto fácil de roubar, de manipular. Então isso chama-se currais eleitorais, ou também conhecido como voto de cabresto, porque a pessoa tem que votar em quem o chefe manda. Outra forma de dominação daquela época é a chamada política dos governadores, que é a troca de apoio político entre o governo federal e os governos estaduais. Ou seja, o estado que apoiasse o governo federal acabava ganhando verba, ganhando uma ajuda. Por conta disso, todos os estados brasileiros apoiavam o governo federal, certo? Para não ficar sem a sua verba. Hoje em dia nós temos isso, só que na forma assim, né? O partido que está no governo, os outros partidos que apoiam, acabam recebendo o quê? Recebendo verba, ministério, assim, né? Essa troca de poder existe até hoje. A outra forma de dominação é o chamado café com leite. O que é o café com leite? É a alternância do poder político entre os estados de São Paulo e o estado de Minas Gerais, né? Os dois estados tinham alternância no poder. Por que São Paulo e Minas Gerais? Porque eram os estados mais populosos. Naquela época o voto era proporcional. Ou seja, se você tinha 100 eleitores e cada 10 eleitores elege um deputado, se o seu estado tinha 100 eleitores, você tinha 10 deputados. Se o seu estado tinha 22 eleitores, você colocava 20 deputados. Entenderam? Certo? Era proporcional o voto. Então, por conta disso, São Paulo e Minas Gerais tinham mais o quê? Tinham mais deputados. Era totalmente proporcional. Hoje a proporcionalidade é menor. E também eram os estados mais ricos, né? Tanto São Paulo e Minas Gerais eram estados que produziam o café. É meio que uma lenda que o pessoal fala assim, que São Paulo é café, leite de Minas Gerais, né? Não, isso aí tem que tomar cuidado, tá? Porque Minas Gerais era também o segundo maior produtor de café do Brasil. Hoje é o primeiro. Qual é o quadro econômico, né, da República Oligárquica? O café é a principal atividade econômica, mas não podemos esquecer que também tem o cacau e a borracha, né? Pela ordem, a borracha e o cacau, que também era muito importante naquele período. E para agradar o pessoal do café foi feito o tal do Convênio Taubaté. O que é o Convênio Taubaté? O Convênio Taubaté, o governo Rodrigues Alves fez o seguinte: todo café que tinha em excesso, ele deveria ser vendido para o governo. Ou seja, o governo era obrigado a comprar o excesso de café. E ele não podia colocar esse café que ele comprou no mercado, porque senão acabaria caindo o preço do café. Então, por conta disso, o governo ficava estocando. Então, o governo ficava sempre estocando e nunca vendendo, porque sempre os cafeicultores tinham cada vez mais safras maiores. Por conta disso, o governo ficava com prejuízo. O governo no prejuízo é o prejuízo para todo mundo no Brasil. Então, isso também ficou conhecido como socialização das perdas. A indústria desenvolveu a infraestrutura e os cafeicultores foram os primeiros investidores. Principalmente o pessoal do interior de São Paulo, né? Essa turma começou a investir no indústria, pensando assim, poxa, se o café dá algum problema, eu tenho algum outro tipo de fuga econômica. Então, por conta disso, nós tivemos o quê? Nós tivemos um investimento cada vez maior em indústria por conta desses cafeicultores paulistas. Essa indústria cresce muito durante a Primeira Guerra Mundial, que é a chamada substituição das importações. Ou seja, como o Brasil não podia mais receber produto nenhum porque a Europa estava em guerra na Primeira Guerra, então o Brasil começou a fazer a substituição dessas importações. Nós tivemos crises sociais naquela época e eram tratadas pelos coronéis, né, pelos mandatários do poder, como casos de polícia, ou seja, qualquer coisa que tinha, qualquer reclamação que tinha, já a polícia vinha bater em todo mundo. Nós tivemos movimentos rurais e movimentos urbanos. A grande parte da população brasileira morava no campo naquela época, né? Então, a manifestação mais clara desses movimentos rurais foram chamados movimentos messiânicos. Por que movimentos messiânicos? Movimento messiânico é aquele que tem um cara que a população considera ele como um líder, ou um homem santo. Então, por conta disso, todo mundo começa a seguir esse cara. E ele geralmente é uma pessoa ligada a uma ideia chamada milenarismo. O que é milenarismo? Milenarismo é a ideia que o fim do mundo vai chegar próximo, né? Não quer dizer que seja no fim do milênio. Pode ser na cabeça de qualquer um, na qualquer data que o cara pega a fale e todo mundo começa realmente a achar que o mundo vai acabar. No Brasil, nós tivemos dois grandes movimentos rurais. Canudos, que foi na Bahia, e o Contestado, que foi entre Santa Catarina e o Paraná. Esses movimentos tinham um caráter pré-político, né, ou seja, um caráter mais simples, o conteúdo era de fanatismo religioso, tinha uma vaga tendência anti-republicana. Eles acreditavam que a solução dos seus problemas era que aparecia um líder que conduziria os homens a implantar um reino de Deus na Terra.
né? Então, essa república oligárquica, nós temos o quê? Na zona rural, uma miséria, um domínio de grandes proprietários, né? Esses movimentos messiânicos são canudos, né, que o líder é um cara chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, que é o Antônio Conselheiro, foi na Bahia de 1893 a 1897, e a sua derrota é contada, né, no livro Sertões, né, do Euclides da Cunha, que o final do livro é sempre usado em vestibular, né, naquela famosa cena onde 5.000 soldados caem em cima de 4 pessoas que estavam dentro de um buraco, né. O Contestado foi na fronteira entre Santa Catarina e o Paraná, de 1912 a 1915. Tem muita gente que fala em 1916 porque o último líder do Contestado foi preso em 1916. Ele se entrega em 1916, que é o cara chamado Adeodato. O líder no início era um cara chamado José Maria. Ele era um monge milagreiro, vivia fazendo ervazinhas e chazinhos e benzeduras, né? E ele queria colocar um reino de Deus na terra. Na zona urbana, devido ao início da industrialização, especialmente durante a Primeira Guerra Mundial, né, provocou um surgimento do movimento operário. Inicialmente, esse movimento operário tem tendência anarco-sindicalista, né? O movimento acabou caminhando para o marxismo após a Revolução de 1907 na Rússia, principalmente com a fundação do Partido Comunista Brasileiro em 1922. Outros movimentos urbanos importantes é a Revolta Vacina. Ela aconteceu no Rio de Janeiro, foi contra a vacinação da varíola. O mais interessante de tudo é que a oposição da época resolveu apoiar a não vacinação pelo povo, né, dizendo que realmente o governo estava tentando matar o povo com a vacina da varíola, né, porque a vacina da varíola era feita com os anticorpos, aí todo mundo começou a entender que o governo queria matar o povo. Então, houve um quebra-quebra gigantesco no Rio de Janeiro por conta disso, com bonde virado, bonde incendiado, né, essas coisas que todo mundo já viu hoje em dia, né, só que em vez de bonde, com ônibus. E também, em 1910, nós tivemos a Revolta Chibata. Foi uma revolta contra os castigos corporais que os militares da Marinha Brasileira começaram a sofrer, né, os marinheiros. Né? Então, eles eram contra os castigos corporais, os maus tratos e os baixos soldos, né, que é o baixo salário. A revolta foi liderada, entre outros, por um cara chamado João Cândido, considerado o Almirante Negro. O movimento tenentista representa a insatisfação das camadas médias, né, da classe média brasileira contra a dominação do café com leite. O movimento tenentista é um movimento de militares de baixa patente pela reforma, por mudanças, né, no Brasil da República Velha naquela época. Então eles tinham a necessidade de modernizar o país, através da indústria, da modernização política, através do voto secreto, de um montão de coisa. E eles defendiam essa forma com golpe de Estado. O mais interessante é que eles defendiam esse golpe de Estado, mas sem a participação do povo. Os principais movimentos tenentistas foram o Levante do 18 Forte de Copacabana, em 1922, né, que é conhecido como 18 do Forte, as revoltas de 1924, ou para algumas pessoas as revoluções de 1924, elas aconteceram em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, o líder era um general chamado Isidoro Dias Lopes, junto com um major chamado Miguel Costa. No Rio Grande do Sul, o líder era um capitão chamado Luiz Carlos Prestes. Como não deu certo a revolta nem em São Paulo nem no Rio Grande do Sul, as duas colunas resolveram se ajuntar, e se ajuntaram no interior do Paraná e formaram a tal da coluna Prestes, que vai de 1924 a 1927. No início, a coluna era o nome de Coluna Miguel Costa Prestes, porque Miguel Costa era major e o Luiz Carlos Prestes era capitão. Só que depois, com o passar do tempo, devido à sua simpatia, seu carisma, o Luiz Carlos Prestes acaba virando o quê? O chefe, na prática, da coluna. Essa coluna andou 20 mil ou 24 mil quilômetros pelo interior do Brasil, né, onde tem a lenda, né, no Nordeste, que o Lampião chegou a lutar contra o Luiz Carlos Prestes, ou seja, o Lampião lutou contra a coluna. Só um detalhe, o Lampião era uma pessoa muito esperta, ele não brigava com pessoas que eram mais do que ele. Né? Ele aproveitou esse papo que queriam colocar ele como capitão, né, e ele virou capitão, virgulino e tal, por conta de quê? Porque deram arma para ele, deram tudo, aí quando armaram ele bem armado, deram dinheiro, tudo, o que ele fez? Ele deu meia volta e foi embora, não lutou contra a coluna. Só que na literatura de cordel no interior do Nordeste é cheio de fatos, relatos, que falam que os dois brigaram, mas nunca teve a briga, né, do Luiz Carlos Prestes contra o Lampião. A República Oligárquica entrou em crise. Uma dessas crises foi o rompimento temporário da campanha do Café com Leite em 1910, que ficou chamado Campanha Civilista. Por quê? Porque civilista vem de civil. São Paulo e Bahia apoiavam o Rui Barbosa, enquanto Minas Gerais e Rio Grande do Sul apoiavam a candidatura de Hermes da Fonseca, e ele era militar. A vitória acabou sendo de quem? Do Hermes da Fonseca. Por quê? Porque o pessoal do São Paulo não entrou com toda a força para apoiar o Rui Barbosa. Porque o Rui Barbosa, na campanha civilista, entre outras coisas, previa
o voto secreto. E voto secreto não era interessante o pessoal do interior de São Paulo. Então acabou que ele não recebeu nem apoio direito, né? O apoio era na boca, mas na prática não recebeu apoio do pessoal de São Paulo e nem do interior da Bahia. A República Oligárquica teve seu fim com a Revolução de 1930. Devido ao quê? Devido à Grande Depressão. A Grande Depressão é a crise de 29. Ela desestrutura o café com leite. Nas eleições de 1930, São Paulo acabou apoiando Júlio Prestes. Devido ao quê? Devido ao apoio do presidente na época, que era o Washington Luiz. O Washington Luiz é conhecido como Paulista de Macaé. Se você for no Google Earth, for no mapa, você vai ver que Macaé fica no Rio de Janeiro. Então, o Washington Luiz não é paulista de nascimento. Ele é paulista quê? De criação. Assim como o Fernando Henrique Cardoso também é. Assim como Lula também não é paulista, ele é nordestino. Assim como Jânio Quadros também não era paulista. Jânio Quadros era do Mato Grosso. As eleições de 1930, então, São Paulo venceu com Júlio Prestes. Todo mundo fala, né, que Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul fizeram a aliança liberal que apoiou o Getúlio Vargas. O estopim da Revolução de 1930 foi o assassinato de João Pessoa, que era o vice na chapa do Getúlio Vargas. Ele foi assassinado no Recife, numa doceria. Foi uma briga de motivo não político, foi uma briga de motivo passional. Segundo consta, João Pessoa andava com a mulher lá de um tal de João Dantas, e esse João Dantas resolveu lavar a honra dele na base da bala. A Revolução acabou recebendo apoio dos tenentes, né, desses jovens oficiais, né, e ela representa a passagem de um Brasil arcaico para um Brasil mais moderno. O Estado, a partir de 1930, passaria a ter uma função de árbitro dos diversos interesses dentro da sociedade brasileira. Ou seja, acabou esse papo que o Estado só atende o pessoal do café com leite. Não, o Estado agora vai atender todo mundo, claro, principalmente o pessoal da elite. Certo? Em 1930, então, começa a chamada Era de Vargas. Beleza, pessoal? É isso aí. Vamos aos exercícios agora.